entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Glória a Deus. A gente está lendo até aqui o verso 9. E, meu Deus, nesse momento nós te pedimos, Senhor, que Tu venha, meu Pai, trazer a Tua mensagem, meu Deus, assim como Tu fala que a Tua palavra entra na nossa junta, na nossa medula, ela divide, faz divisão, Senhor, do corpo, da alma, do Espírito. Meu Deus, ela tem o poder, Senhor, de trazer, Senhor, arrependimento, santificação, vida. Meu Deus, e nós te pedimos em nome de Jesus, que toda a sorte de bênção recaia sobre a Tua igreja hoje, que a Tua palavra seja também instrumento junto com louvor e oração de edificação neste lugar, em nome de Jesus. Faz a obra, Espírito Santo. Amém. Amados, então o pastor Davi, a gente leu aqui no início, na palavra inicial, ali em Isaías 53, sobre a profecia que Isaías tinha lançado a respeito do Messias, né? Que ali foi um momento profético bem claro que falava da pessoa de Jesus. E primeiramente nós estamos aqui para engrandecer o nome de Jesus. Primeiramente é primordial, é todos os cultos na nossa vida, na igreja, nós estamos aqui para glorificar, e em todo lugar que a gente vá, para glorificar Jesus. Porque como o pastor já falou, Ele é o supremo pastor, Ele é o supremo sacerdote, Ele é realmente aquele que mudou a nossa história, foi Jesus Cristo. Tudo foi feito a partir dele. E eu quero parabenizar também o pastor Davi, hoje é dia do pastor, porque como aqui nós sabemos, e ele também já falou, ele é um co-pastor, cooperador da obra, dando continuidade, seguir no que Deus deixou determinado para a sua igreja, e aqui fazendo que nem o outro, sendo instrumento de ajudar e ajudando. Amém? E sendo ajudado, principalmente. Glória a Deus. Sem Jesus nós não somos nada. E aqui, apóstolo Paulo em Efésios, fala justamente sobre o que Isaías falou. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 9. Que ele diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Ali o pastor Davi, quando ele estava lendo em Isaías 53, estava falando que Deus, ele resolveu moer, né? Ele quis que o filho fosse moído, humilhado, para quê? Para que nos desse vida. E aqui nesse texto, onde ele fala, no capítulo 2, verso 1, ele fala: E ele vos deu vida a vós estando mortos nos vossos pecados e delitos. E eu tinha falado a respeito de estar morto, porque Jesus também ele teve na condição morto fisicamente. Quando ele morreu na morte de cruz, nós sabemos que ali ele foi morto literalmente. O fôlego, né, da vida saiu do corpo dele. Mas a gente também sabe que o Espírito Santo de Deus foi e ressuscitou a pessoa de Jesus. Primeiramente porque ele era santo, ele venceu a morte porque ele não andou em pecado e ele cumpriu a vontade de Deus. E ele ressuscitando, o que o texto aqui do capítulo 2 de Efésios diz é o quê? Que
que ele ressuscitando, os que estão nele também ressuscitam para a vida. Aleluia. Então, ele diz aqui, nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amados, e a gente sabe que realmente, quando nós passamos a andar com Deus, porque Ele está aí todo o tempo, é nós que começamos a mudar a nossa rota do nosso caminho. E quando a gente começa a caminhar com Cristo, como o Espírito Santo de Deus abre nossa mente a respeito do que a gente fazia e de quem a gente era e do que a gente pensava ser certo e não era, e do todo o nosso proceder. E aqui quando o apóstolo Paulo ele diz, né, do pecado, o texto aqui fala do pecado para a salvação pela graça. O apóstolo Paulo está dizendo para aquele pessoal daquele lugar aqui de Éfeso, daquela igreja em Efésios, ele falava assim, vocês também eram da mesma forma. Vocês não tinham esse entendimento de que vocês estavam andando em morte, andando em pecado, de que vocês estavam sendo ali dominados. E hoje o nosso grande propósito, o grande propósito da igreja, a nossa grande missão é falar dessa vida que Deus ele nos deu para que outras pessoas sejam alcançadas por ela. E incrível que o apóstolo Paulo está falando aqui para um povo que já é convertido, mas para quê? Para lembrar mais uma vez eles de quão é importante e como foi transformador a experiência e a vivência que eles tiveram a partir do momento que eles andaram com Jesus. Amados, porque, como eu acabei de dizer, que o nosso grande desafio não é convencer as pessoas, mas é continuar falando de um Deus que transforma. Porque as pessoas, em geral, como o apóstolo Paulo está falando aqui, nós temos uma dificuldade quando nós estamos no mundo de entender que nós somos do mundo. A pessoa fala, olha, tu tá no mundo, irmão. Aí ele, mas tu não tá no mundo também? Ou tu tá em que outro planeta? Só que eles não entendem o que a gente foi aberto os nossos olhos, da compreensão de vida que a gente tem, que não é só essa, que a gente... E é tão incrível, isso é tão incrível porque às vezes mesmo na nossa fraqueza, aí a gente fala assim, poxa, eu estou tão fraco. E aí quando a gente chega diante de alguém que está no mundo, fala, irmão, sai do mundo. Eu quero te dizer que você não está fraco, porque você tem uma consciência de que você vive em outra vida, a vida de Cristo. Então, as coisas que mais o inimigo ele quer fazer com que a gente faça, e inclusive é a coisa que realmente ele gosta de atacar, é essa questão de fazer com que você pense que você pertence ao mundo. Você não pertence ao mundo. Nós não pertencemos ao mundo. Nós fomos tirados deste mundo. Ainda que eu sinta uma inferioridade, ainda que eu sinta uma fraqueza, ainda que eu sinta algo que me aflige, a Bíblia diz, e o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas ele diz o quê? Tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E o texto não completa dizendo, vocês também vencerão. O texto quer dizer o quê? Eu venci o mundo, vocês já estão em mim. Então em mim já são vitoriosos. Amém por isso? Glória a Deus. Então é por isso que tudo se consuma no ato de Cristo. E isso que o pastor Davi leu do capítulo 53 do livro de Isaías fala de algo que o apóstolo Paulo ainda não tinha nem nascido, mas ele pregou e a gente está lendo. Aleluia. Apóstolo Paulo está falando que Isaías falou, olha, vai vir alguém que vai padecer por vocês, mas depois da humilhação que ele passar, vocês não, aqueles que estão nele, não serão condenados pelo pecado, ainda passarão pelo processo de santificação, que é o processo gradativo de, vamos dizer, o que a gente chama de libertação, que na verdade vamos chamar, trazendo para a nossa atualidade, é uma reeducação de vida. E segundo, a glorificação, que é a restauração total. Então, dentro desse processo de salvação, dentro desse capítulo 2 de Efésios, a gente vê o quê? Salvação. O que é salvação? Jesus me arrancou das trevas.
Jesus me tirou das trevas. Aleluia. Jesus me escolheu quando eu não tinha a possibilidade de escolhê-lo. Glória a Deus. Depois Jesus fez o quê? Jesus me colocou o selo, e a gente falou do selo aqui. Jesus me colocou o Espírito Santo, que é alguém tão poderoso, o mesmo Espírito que está em nós, e eu quero deixar dito aqui para os nossos amados irmãos, e para quem ainda não sabe, o mesmo Espírito Santo que está em nós, é o Espírito que operou no sepulcro, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava em carne e morto. Glória a Deus. Aleluia. E nós lemos isso daqui na quinta-feira passada. Então, apóstolo Paulo, nessa carta de Efésios, continua embasando aquilo que ele vive, aquilo que ele foi, é como ele falou no começo. Eu, apóstolo Paulo, discípulo, apóstolo de Cristo, quer dizer, ele está falando tudo aquilo que Deus passou para ele, tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Então eu quero te dizer em nome de Jesus, que todas as barreiras nessa noite, e eu tenho falado isso desde a quinta-feira passada, a barreira da opressão, a barreira de achar que você não está salvo, a barreira de você achar que você é indigno, Jesus nos fez digno, não porque nós merecemos. Glória a Deus, aleluia. E aqui no verso 3 ele diz assim, falta 6, 7 minutos, nós vamos terminar agora, Jesus me ajuda. Entre os quais também nós andávamos, eu já falei disso, né? Acabei de falar, andávamos segundo as inclinações da nossa carne. É como a gente não tinha consciência e a gente achava que a gente era que estava escolhendo. A gente não conseguia parar de pecar e a gente ainda achava que estava escolhendo. Hoje a gente tem a opção, eu minto ou não minto? Eu pego ou não pego? Eu como ou não como? 2 vezes, não 3? Não, 4. Eu tenho essa opção. Porque eu tenho a consciência. O Espírito Santo traz a conscientização no coração. Nós estamos sendo trabalhados, amados. Não é vamos dizer, a fogo baixo, não. Porque Jesus disse que fogo baixo ele não quer, porque é o morno. Jesus quer o quente. Glória a Deus. É isso que fala lá em Apocalipse. Nós estamos sendo trabalhados a fogo alto. Então você pensa o quê? Que você vai passar por um pouco baque? Que você não vai se sentir nada? Ou que você vai passar por um processo achando que você está fazendo o quê? Massagem? Alta temperatura. É alta temperatura, irmão Gilmar. Porque fogo é refinado, refina ouro, é fogo quente. Para ficar valoroso tem que ser no fogo quente. E uma vez o Senhor falou para mim, até contei isso, falou para mim, que eu digo porque são minhas experiências, das minhas vivências em Deus, em Cristo. Ele falou assim, olha, você foi refinada, está sendo refinada, é no fogo. Inclusive eu vi até nesse tempo, nessa experiência, foi um ex-líder meu. E eu vi quanto aquele homem contribuiu e eu não estava entendendo. Glória a Deus. Deus, ele está nos forjando no fogo. Eu não vou dizer que Deus, ele está te forjando em outra coisa. O Espírito Santo é fogo. Deus, ele é fogo. E quando fala fogo consumidor, não é no sentido negativo. É no sentido de um fogo que vai queimando e tirando aquilo que não pertence a ele. Glória a Deus. E aqui ele diz no verso 4, pulando, correndo... Mas Deus, sendo rico na sua misericórdia por causa do seu grande amor que nos amou, já foi falado aqui. Qual foi o motivo de Jesus ser morto? O profeta Isaías falou. Por causa do amor. João 3,16, Deus fez o que? Odiou o mundo? Não, Deus amou o mundo. E deu seu filho. Isso aqui eu continuo pregando porque a Bíblia manda eu pregar. Mas o mundo está careca de saber, João 3,16. Amados, o Senhor manifestou o Filho dele, a sua vida aqui na terra, em homem, através da personificação do seu Filho. Não foi para te condenar, não foi para me condenar, mas foi para que nós sejamos, eu e você, livre do engano de que você acha que tem escolha no pecado. É livre. E ele diz aqui, e estando nós mortos, olha como ele fala, estando nós mortos, entendendo que também ele outrora estava na condição de morto, ele diz, nós em nossos delitos, e deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então o que Jesus ele fala aqui? Eu venci o mundo.
Então, se ele não completa falando, vós também vão vencer, ele já está dizendo, se vocês estão crendo que estão em mim, vocês vencerão comigo. Aleluia. E eu já falei isso agora anterior. E no verso 6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. E aí vem o texto que diz, e nos ressuscitou. Jesus foi ressuscitado no sepulcro, eu acabei de falar, pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que quando nós aceitamos Jesus Cristo, eu vou usar esse termo, aceitamos, na verdade, Ele é que nos escolhe, mas quando nós nos andamos junto com Ele, nós nos ombreamos com Cristo, o que acontece? Ele nos ressuscita. E é por isso que começa a haver a transformação. Porque o Espírito Santo começa a trazer em nós a mentalidade de quem? De Cristo. E ele diz aqui, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos faz assentar. Agora vamos falar de posição. Porque assentar, amados, é como se tivesse um lugar reservado para mim. Eu e você, nós estamos aqui, não é verdade? Mas Jesus, ele está onde? Ao lado do Pai. Aonde? No céu. Mas o que acontece quando alguém aceita Jesus? A fé está onde? No céu. Então, o teu lugar já está reservado quando tu te encontrou com Ele. Ficou claro? Eu não sei se ficou claro, mas eu vou dar um replay, que é importante. Aqui está dizendo, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aqui não fala, e nos fará. E nos fez, quer dizer, é um tempo presente. Quando eu me inclino para Cristo, eu ando com Cristo, no dia que eu reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, o que acontece? O nome de Cristo é glorificado no céu e ali já está o meu lugar. Aleluia. Só que eu estou vivendo ainda aqui porque há um propósito, porque há uma missão. Tem um propósito. Que propósito é esse? Paulo fala, na minha vida mesmo eu não tenho mais nem prazer. Por mim eu já queria estar no céu. Mas o que é que ele diz? Mas eu ainda tenho algo a cumprir. E por isso que Jesus não leva ele. Aleluia. Então tem muita gente que ainda não terminou de cumprir o seu propósito, está pedindo para Deus levar, vigia, vaso. Ainda não cumpriu. Glória. Deus vai te levar quando tu tiver cumprido o teu propósito dele, ou quando ele bem entender. Não sei, a Bíblia também não diz. Amém? Amém. E finalizando, mas a terceira finalização diz aqui, certo? Então a gente ressuscitou com ele. Então quem está aqui já está vivo. Se você ressuscitou e está com ele, não tem possibilidade, amados, de você estar morto. O que você está sentindo são coisas temporais, mas eu quero te dizer que salvação é atemporal. Salvação não implica somente felicidade, porque a nossa felicidade está em Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, o salmista fala, a minha força vem de quê? Do Senhor. E a alegria? A alegria do Senhor é o quê? A minha força. Então quem se alegra em Deus entende que sofrimento é temporário, porque terra é temporária. Imagina que aqui tem passando um fio, bem aqui é cortado, aqui é fim de vida, mas eu quero dizer que a eternidade para nós, o nosso fio está ligado até o céu. Aleluia. O corpo termina, o resto não. E aqui está falando, 7, para mostrar nos séculos vindouros, isso aqui a gente falou na quinta-feira também, a suprema riqueza da graça e da bondade para conosco em Cristo Jesus. Amados, quando fala século vindouro, em outro termo lá aqui no capítulo 1 fala que Deus, Ele o quê? Ele está agindo em todas as gerações. Em todas as gerações. Às vezes a gente pensa, poxa, eu queria ser crente que nem fulano. Mas fulano foi o crente da geração dele. Tu vai ser crente da tua geração do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus vai fazer. Do jeito que tu estiver te dedicando. Então, tem um ditado que eu ouvi. Às vezes eu queria ser crente como minha mãe. Mas aí o meu filho vai querer ser crente como eu. E nem por causa disso eu deixei de ser ou ele vai deixar de ser. Todos nós somos dentro do nosso tempo. Glória a Deus. Amém? Porque Deus está em todas as gerações. Glória a Deus.
E ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça foi despejada. E não adianta quem quiser ficar brigando para dizer que tu não é, porque se Deus já disse que é, já foi. Aleluia. Nem adianta nem eu mesmo dizer que eu não sou, porque se meu nome está no livro da vida, eu não tenho uma borracha para pagar. Só se eu ficar fazendo besteira. Eu vou fazer besteirinha, mas não quero. E ele diz, não de obras para também que ninguém se glorie. Por quê? A questão de se gloriar, amados, é Deus, ele só está querendo evitar uma coisa. Não te orgulha, porque orgulho é pecado. Então deixa que Jesus, ele se glorie, a glória nele, porque ele sabe lidar com todas as questões em relação a pecado, porque ele nunca pecou. Por isso é que a glória toda é para Deus, é para Cristo. Porque eles são santos e perfeitos. A gente não pode. A gente até se eu vestir uma roupa nova, eu já quero me gloriar. Não pode. O ser humano tem a carne forte. E aqui diz para finalizar: pois somos feituras dele, criados em Cristo para boas obras, os quais Deus de antemão, pega essa palavra, Deus de quê? De antemão. Então você ainda nem sabia, acho que já estava preparado. De antemão preparou para que andássemos nela. Isso aqui é vida de alguém que está desfrutando a graça de Deus. Aleluia. E é por isso que nós andamos pela fé e somos salvos pela graça. Glória. E nossa convicção está em Cristo. Porque antes de você existir, Deus já tinha feito. Glória. Deus já sabia, minha amada. Deus já sabia que aquilo ia acontecer. Só que tem atitudes que são disciplinas espirituais que nós temos que manter para se manter o quê? Firme e forte. É que nem comer. Eu tenho que comer. Por quê? Porque ou eu quero emagrecer, então eu me reduzo, ou eu quero engordar, então eu como mais. Mas eu tenho que me alimentar de alguma forma que haja o quê? Que haja um aparo para o meu corpo, que reaja de alguma forma com o objetivo que eu quero. Então eu preciso orar porque o quê? Porque a oração vai me fortalecer. O equilíbrio. Exatamente. Então se Deus... E o que Deus fala todo o tempo? Orai. Busca. Me clama. Então, amados, bora se exercitar. E eu agradeço essa oportunidade em nome